Como a gente vinha comentando, né, no bloco anterior, hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Diabetes. É uma data muito importante, tá bom? Que merece total atenção de todos nós, porque o diabetes é uma doença, né, completamente silenciosa e ela é muito grave se não tratada de forma adequada. Tem que ter muito cuidado para a gente entender e dimensionar. Atualmente, o Brasil tem cerca de 20 milhões de pessoas com a doença, segundo a Sociedade Brasileira, né, de Diabetes, que traz ainda um outro dado. Uma a cada 3 pessoas com diabetes não sabe que tem a doença, porque não procurou diagnóstico. E muitas vezes que acha que alguns sintomas que ela está enfrentando, né, são pontuais e está vivendo a diabetes e está se agravando cada vez mais. Então, para a gente abrir um pouco essa discussão, nós vamos conversar agora ao vivo com o médico endocrinologista Wísio Carvalho de Souza, que está aqui com a gente. Boa noite para o senhor, né? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O doutor Wísio é muito experiente, né? Tem mais de 25 anos de atuação já como endócrino. Ele já atendeu mais de 17 mil pessoas, pacientes com diabetes, e tem muita propriedade para nos dizer, né? Quais os impactos na saúde dessa pessoa, desse paciente que descobre tardiamente o diabetes, o que isso pode provocar, o que isso pode acarretar, doutor? Boa noite a todos, eu agradeço a oportunidade. Esse mês é o mês azul, o mês do diabetes para nós endocrinologistas, uma doença, como você bem disse, silenciosa, poucos sintomas, e que traz muitos agravos à saúde da população. É a primeira causa de indicação de hemodiálise no Brasil, é uma das primeiras causas de amputação, e assim vai. São várias complicações graves, e esse mês serve para avisar, né, alertar a população que boa parte da população, como você já disse, não tem um diagnóstico. Muitas das vezes elas vão descobrir o seu diagnóstico quando ela tiver uma deficiência na visão, por exemplo, a procurar um médico, um oftalmologista, e vai ser tarde, porque ele já tem uma complicação instalada, e ele já tem diabetes talvez há 5 ou 8 anos. Eu sei que o senhor atua ali diretamente, né, na UTI da Santa Casa de Araçatuba, que é a unidade de terapia intensiva, está acostumado, né, com emergências, com urgências. A questão do diabetes, ela acarreta essas internações de urgência e emergência, por exemplo, em situações de AVC, de infarto, tem alguma relação, doutor? Diabetes é uma das primeiras causas, junto com a hipertensão, com o aumento do colesterol e tabagismo, de acidente vascular cerebral e infarto, que são as duas principais causas de morte no Brasil. Uma outra situação também, o diabetes, quando ele não está bem controlado, ele reduz o sistema de defesa e propicia infecções mais graves, como pneumonia, infecção urinária, como sepsemia, infecção generalizada. Eu estava acompanhando um material, né, até com algumas falas suas, que foi divulgado pela própria assessoria da Santa Casa, queria até agradecer, inclusive, que faz uma relação, né, do excesso de açúcar no corpo com o Alzheimer, que é uma doença que a gente tem se preocupado tanto. Realmente tem essa ligação, essa preocupação, doutor? Sim, Alzheimer é uma doença que vem crescendo em função do envelhecimento da população e aumento do sobrepeso da população, de obesidade. Isso aumentando o diabetes tipo 2, a gente tem basicamente tipo 1 e tipo 2 e outros tipos, mas os mais importantes são o tipo 1 e tipo 2. Nesse diabetes tipo 2, que corresponde em torno de 90%, ele está correlacionado com causa à doença de Alzheimer, e esse controle do diabetes se faz necessário para também a prevenção de Alzheimer. É muito sério, é um assunto bastante importante, né? A gente não ouve esse tipo de informação com muita frequência. É bom esse alerta para quem está em casa. Para a gente finalizar aqui, quais os principais sintomas e como buscar diagnóstico? Imagina que o mais rápido possível é o ideal, né? Os sintomas iniciais, o que chama mais atenção é o aumento da frequência urinária noturna, que é a nictúria, boca seca, tomar mais líquido. Mas eu lembro que quando a pessoa já tem esses sintomas, ela já está numa fase agitada do diabetes. Portanto, pessoas assintomáticas com mais de 35 anos devem procurar realizar um exame de diabetes. Pessoas que têm história familiar, pai ou mãe com histórico de diabetes, estejam acima do peso, tenham nascido com mais de 4 quilos e tenham hipertensão, devem procurar realizar o teste, o exame anualmente, mesmo assintomático. A ideia é buscar essas pessoas na fase bem precoce do diabetes.
Fica aí a recomendação, elas são muito importantes, são dicas valiosas que o senhor passou agora. Queria agradecer o seu tempo, esse espaço na sua agenda para conversar com a gente. A gente está falando para uma região muito grande, Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto. Mais uma vez eu agradeço e peço licença, mas vou continuar no tema aqui falando sobre essa questão do diabetes.